Olá, turma! Nessa aula do nosso módulo de farmacologia do sistema nervoso autônomo, nós vamos estudar a farmacologia colinérgica, que vai avaliar as propriedades do neurotransmissor acetilcolina. As aplicações terapêuticas dos agentes que são colinérgicos e anticolinérgicos têm certas limitações, uma vez que a gente tem um grande perfil de atuação da acetilcolina dentro do nosso organismo. Antes da gente chegar, de fato, na farmacologia colinérgica, é importante a gente restabelecer alguns conceitos básicos da fisiologia. Quando a gente pensa na organização geral do sistema nervoso, eu costumo dizer que esse sistema nervoso central ele é importante para nos auxiliar na interpretação dos sinais do universo, uma vez que a gente precisa interpretar, sejam eles sinais auditivos, olfatórios, visuais, e a gente responde a esses sinais fazendo algumas modificações corporais. Então, quando a gente tem um sinal, ele vai ser recebido por receptores sensoriais, que vão estimular neurônios sensoriais, chamados de neurônios aferentes, que enviam esse sinal até o nosso sistema nervoso central, composto aí por encéfalo e medula espinhal. É feita uma integração, uma interpretação desse sinal de entrada e nós mandamos alguns sinais de saída via neurônios eferentes, que podem aí enviar esses sinais por neurônios motores somáticos, que vão controlar os nossos músculos esqueléticos, ou por neurônios autonômicos, sejam eles aí simpáticos ou parasimpáticos, que vão controlar músculo cardíaco, músculo liso, glândulas, células exócrinas, parte de tecido adiposo, entre outros. E dessa forma a gente tem uma resposta tecidual, que vai se contrapor àquele nosso sinal inicial. Nessa aula, nós vamos focar no sistema nervoso parasimpático, que é um dos ramos do nosso sistema nervoso autônomo, também chamado de autonômico ou visceral. Esse sistema nervoso autônomo, ele controla várias funções do nosso organismo de forma involuntária. A gente não está pensando, mas a gente tem esse tipo de regulação. E ele é muito mais envolvido com os processos de repouso, nossos momentos de digestão. O neurotransmissor do nosso sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. Ela pode atuar em receptores M3 na região dos olhos, e aí a gente vai ter a acomodação para a visão próxima, um processo chamado de miose. Ela pode atuar em receptores muscarínicos M3 na região dos brônquios, e aí a gente vai ter um aumento de constricção e de secreções locais. Ela pode atuar em receptores M3 nas glândulas salivares, aumentar a produção de saliva, uma saliva aí abundante e líquida. Ela pode atuar no coração em receptores M2, diminuindo a frequência e a pressão arterial. Pode atuar no endotélio dos vasos em receptores M3, levando à liberação de óxido nítrico e promovendo vasodilatação. Pode atuar em receptores M3 no trato gastrointestinal, aumentando as secreções locais, aumentando o peristaltismo intestinal, diminuindo o tônus dos esfíncteres. E também pode atuar na bexiga em receptores M3, diminuindo o tônus desse esfíncter e aumentando o tônus do músculo detrusor, facilitando a eliminação de urina. Os neurônios colinérgicos, eles provêm de raízes tanto cervicais como sacrais. No caso dessa porção cervical, a gente tem inervação aqui em gânglio ciliar, a gente tem em gânglio óptico, em esôfago, pulmões, coração, fígado, glândulas sudoríparas, estômago, pâncreas, intestino delgado. Quando a gente pensa nesses nervos aqui que vão prover da região sacral, a gente vai ter inervação em intestino grosso, reto, em bexiga e também em órgãos reprodutores. Como nervos cranianos, a gente tem, por exemplo, o olfatório, o óptico, troclear, abducente, oculomotor, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, o nervo vago, que é o 10º par de nervos cranianos aqui, um dos mais conhecidos, entre outros nervos cranianos. E pensando nas vias parasimpáticas, é importante relembrar que as vias autônomas, elas consistem basicamente em dois neurônios que vão fazer sinapse em um gânglio autonômico. Esse neurônio inicial, que provém lá do sistema nervoso central,
é chamado de neurônio pré-ganglionar, enquanto que o outro neurônio, que o neurônio em sequência, é o neurônio pós-ganglionar, e ele vai liberar aqui neurotransmissores em um órgão-alvo. Pensando nas vias parasimpáticas, elas vão utilizar a acetilcolina. Então, eu tenho um neurônio pré-ganglionar que libera a acetilcolina, e essa acetilcolina ela atua em receptores nicotínicos presentes no neurônio pós-ganglionar. E aí, esse neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar a acetilcolina, que vai atuar em receptores muscarínicos ou nicotínicos em um determinado tecido-alvo. Pensando no processo de formação e liberação de acetilcolina, a gente precisa, para sintetizar acetilcolina, da acetilcoenzima A e também da colina. Essa colina ela é transportada para dentro desse neurônio colinérgico através de um cotransportador com sódio. E esse processo aqui ele é passível de saturação. Então, a gente tem a etapa limitante para a formação de acetilcolina, justamente esse momento onde a gente consegue colocar essa colina aqui para dentro desse neurônio colinérgico. Uma vez presente no neurônio colinérgico, a acetilcoenzima A mais a colina sofrem ação da enzima colina acetiltransferase e formam a acetilcolina. A acetilcolina é então colocada para dentro das vesículas através de um contratransporte com o próton. E nós temos uma grande quantidade de prótons nessa região das vesículas, porque não está sendo demonstrado nessa imagem, mas a gente tem uma bomba de próton aqui, tá, pessoal? Que fica armazenando próton dentro dessa vesícula. Após a chegada de um potencial de ação local, que abra os canais de cálcio aqui dependentes de voltagem, a gente vai ter a exocitose dessa vesícula aqui contendo a acetilcolina. E aí a acetilcolina ela pode ficar disponível para atuar tanto em receptores presentes no terminal pré-sináptico, como também no terminal pós-sináptico. É interessante observar nessa imagem que nós temos alguns exemplos de substâncias que atuam inibindo alguns desses componentes. Nós temos o hemicolínio, que inibe esse transportador aqui de colina e de sódio, e dessa forma diminui a quantidade de colina dentro do neurônio colinérgico. E a gente tem o versamicol, que atua inibindo a ação desse antiporte de acetilcolina e próton, e dessa forma limita a colocação dessa acetilcolina dentro das vesículas. Essas substâncias são utilizadas apenas para finalidades experimentais e não são utilizadas na terapêutica. Agora vamos analisar o que acontece quando essa acetilcolina é liberada. Inicialmente, a acetilcolina ela pode atuar em receptores presentes nos terminais pré-sinápticos. Esses receptores podem ser receptores muscarínicos, que são receptores do tipo GPCR, receptores metabotrópicos, que acoplam a proteínas G que vão diferir a depender do subtipo de receptor muscarínico. E nós temos também a ação da acetilcolina em receptores nicotínicos da acetilcolina, que são receptores ionotrópicos, que quando se abrem deixam passar íons. A acetilcolina pode atuar aqui na célula pós-sináptica em receptores muscarínicos ou nicotínicos. No caso dos receptores muscarínicos, pessoal, a gente tem receptores divididos em M1, M2, M3, M4 e M5. Os receptores M1, M3 e M5 da acetilcolina, eles acoplam as proteínas GQ G11 e dessa forma eles ativam a fosfolipase C, que leva a aumento de P3, de etilglicerol, cálcio e tem um efeito excitatório neuronal. Já os receptores M2 e M4, eles acoplam as proteínas G e GO. Dessa forma, diminuem a atividade da ciclase de adenilil, reduzindo aí os níveis de AMP cíclico, de ativação de pKa, além de aumentar a atividade aí dos canais de potássio, levando ao efluxo de potássio, hiperpolarização e, consequentemente, esse efeito é inibitório aqui em neurônios. Observem que no terminal pré-sináptico a gente tem a expressão muito mais de receptores muscarínicos do tipo M2 e M4, que são receptores inibitórios, ou seja, são autorreceptores que vão limitar a liberação de mais acetilcolina para a fenda sináptica. Os receptores nicotínicos da acetilcolina também podem estar presentes nessa célula pós-sináptica, e esse receptor nicotínico da acetilcolina, uma vez aberto, deixa passar sódio e potássio, sódio entrando, em fluxo de sódio, e potássio saindo, e fluxo de potássio. Mas o efeito residual aqui é a entrada de sódio ganhando, devido ao poder de solvatação do sódio, isso deixa ele muito maior.
E aí o sódio consegue entrar mais nesses canais. E por isso a gente tem um efeito residual excitatório para neurônios. Um outro fato interessante é que essa acetilcolina ela pode ser metabolizada por enzimas que são coletivamente chamadas de colinesterases. A gente tem a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase. A enzima acetilcolinesterase ela fica localizada na membrana aqui pós-sináptica e ela quebra a acetilcolina em colina e acetato. A butirilcolinesterase ela tem um efeito mais secundário de quebra de acetilcolina. Esse processo é feito muito mais lentamente e em menor quantidade. Porém, alguns estudos têm apontado que ela pode estar envolvida aí com a patogenia da doença de Alzheimer. Em relação aos receptores nicotínicos da acetilcolina, eles possuem dois sítios de ligações para acetilcolina, tá, pessoal? Então, uma acetilcolina só se ligando, a gente continua com essa comporta do receptor fechada. Quando as duas acetilcolinas se ligam nessas subunidades, aí a gente vai ter uma mudança conformacional nessa estrutura, levando à abertura do poro e, consequente, influxo de sódio e influxo de potássio, com um efeito residual positivo, né, excitatório aí, de influxo de sódio ganhando. É interessante observar que esse receptor nicotínico ele é formado por 5 subunidades proteicas. Nós temos diferentes subtipos de receptores nicotínicos da acetilcolina. Os receptores nicotínicos podem estar no músculo esquelético, e aí são receptores nicotínicos musculares. Eles ficam localizados nas junções neuromuscular esquelética, na região pós-juncional. A resposta da membrana aqui vai ser excitatória, despolarização de placa motora terminal e levando à contração do músculo esquelético. O mecanismo molecular associado é um aumento de permeabilidade de cátions. Nós temos esses receptores nicotínicos aqui neuronais periféricos, nos gânglios autonômicos na medula suprarrenal. Um efeito também é excitatório, de despolarização, disparo de neurônios pós-ganglionares, despolarização e secreção de catecolaminas. O aumento aqui de permeabilidade a cátions também. Nós temos esses receptores neuronais centrais no sistema nervoso central, nas porções pré e pós-juncionais. O efeito é excitatório, pré e pós-sinapticamente falando, e a gente tem um controle pré-juncional de liberação de neurotransmissores. E também o efeito aqui, em alguns casos, é aumento de permeabilidade a sódio e potássio e aumento de permeabilidade a cálcio também. Os receptores nicotínicos, eles são muito encontrados. Se a gente ampliar aqui essa região de junção neuromuscular, a gente tem a região de placa motora, onde a gente tem um neurônio pré-sináptico, aqui uma fenda sináptica, a liberação de vesículas contendo acetilcolina, que vão atuar aqui no músculo esquelético, onde a gente tem aqui uma grande quantidade de receptores nicotínicos da acetilcolina, além de acetilcolinesterase sendo observadas aqui nessa figura. O influxo de sódio leva um processo de despolarização local que favorece a contração do músculo esquelético. Já os receptores muscarínicos da acetilcolina são subdivididos aqui, ó, receptor M1, M2, M3, M4 e M5. O receptor M1, ele é muito mais encontrado na região do sistema nervoso central, no córtex cerebral, hipocampo, estriado, tálamo, em alguns gânglios autonômicos, algumas glândulas, em nervos entéricos. Eles acoplam as proteínas GQ e G11, então ativam aquela via de fosfolipase C, aumentando IP3, diacilglicerol, cálcio, causam processos de despolarização e excitação, também podem ativar outras vias de sinalização, como da fosfolipase D, fosfolipase A2, aumentar aí os níveis de ácido araquidônico. Resposta funcional da ativação desses receptores, aumento de função cognitiva, de atividade convulsiva, reação de liberação de dopamina, locomoção, aumento de despolarização de gânglios autonômicos, aumento de secreções. Os receptores M2 são amplamente expressos no sistema nervoso central, no cérebro posterior, no tálamo, córtex cerebral, também bastante expressos em coração, músculo liso, terminações nervosas autônomas. Acoplam aqui a via das proteínas G e GO, então eles levam à inibição da ciclase de adenilil, redução dos níveis de AMP cíclico. A gente tem aqui ativação de canais de potássio, fechamento de canais de cálcio, né? Hiperpolarização e inibição são aí respostas celulares.
E a resposta funcional, por exemplo, a gente teria retardo de despolarização espontânea, de hiperpolarização de nó sinoatrial, redução de velocidade de condução de nó atrioventricular, a gente teria inibição neuronal através de autorreceptores e barorreceptores, a gente teria aumento de tremores, hipotermia, analgesia, entre outros. E os receptores M3, eles são localizados aqui amplamente no sistema nervoso central, córtex cerebral, hipocampo, muito nos músculos lisos, músculo liso intestinal e também nas glândulas e no coração. Eles acoplam as proteínas GQ e G11, então ativam a via da fosfolipase C, causam essa despolarização e excitação semelhante ao que a gente viu para os receptores M1. Aqui eles podem aumentar a contração, predominantemente em intestinos, em bexiga, aumenta o processo também de secreção em glândulas salivares, ingestão de alimentos, massa corporal, depósito de gordura, inibe liberação de dopamina, entre outros. Os receptores M4, eles são expressos preferencialmente no sistema nervoso central, no cérebro anterior, no estriado, córtex cerebral, hipocampo. Eles acoplam as proteínas GI e GO, tá, pessoal? Eles fazem inibição de ciclase de adenilil, diminuição de AMP cíclico, ativação de canais de potássio, inibição de canais de cálcio, semelhante aos receptores aqui M2. Por causa disso, a gente tem uma resposta funcional de inibição de liberação de transmissores mediados aqui por autorreceptores, analgesia, facilitação de liberação de dopamina também associado com esses receptores. E os receptores M5 são muito encontrados na região de substância negra e também em baixos níveis no sistema nervoso central e periférico. Eles acoplam as proteínas GQ e G11 e, dessa forma, eles têm efeito semelhante aos receptores M1 e M3. Eles são mediadores aí na dilatação de artérias cerebrais e arteríolas, facilitam a liberação de dopamina, entre outras funções. Então, os receptores M1, M3 e M5 acoplam as proteínas GQ e G11 e M2 e M4 acoplam as proteínas GI e GO. Uma aplicação desses receptores muscarínicos da acetilcolina no intestino pode ser visualizado nesse esquema, onde a gente vai observar como é que a acetilcolina aumenta a motilidade gastrointestinal. A acetilcolina se liga ao seu receptor muscarínico M3, que é um receptor GPCR, na região lá da célula muscular lisa intestinal. Essa ligação da acetilcolina nesse receptor promove uma mudança conformacional nesse receptor, o que aumenta a afinidade da proteína G, que está aqui na sua forma inativa, para esse receptor. Então, ele atrai a proteína G para a sua segunda ou terceira alça intracelular, e essa proteína G se acopla. Quando isso acontece, ocorre uma mudança conformacional nessa proteína G, o que faz a subunidade alfa ligada ao GTP perder essa afinidade e aumentar a afinidade pelo GTP. Então, existe uma troca do GDP pelo GTP nessa subunidade alfa, e em seguida uma dissociação da subunidade alfa ligada ao GTP do dímero beta-gama devido ao impedimento estérico. A subunidade alfa ligada ao GTP ativa a enzima fosfolipase C beta-1, que cliva o fosfolipídio de membrana PIP2, 4,5-bisfosfato de fosfatidil-inositol, em IP3 e diacilglicerol. O IP3, que é um 4,5-trisfosfato de inositol, ele vai atuar sobre os seus receptores, promovendo a abertura desses receptores e liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio ele pode se ligar em receptores de rianodina, que são canais de cálcio sensíveis ao cálcio, aumentando a liberação de cálcio desse estoque intracelular. O cálcio ele ajuda na translocação da proteína sinase C para próximo da membrana, que é onde o diacilglicerol fica, porque ele é lipossolúvel. Então, o cálcio junto com o diacilglicerol ativam a proteína sinase C, que é responsável por fosforilar os canais de cálcio dependentes de voltagem, dessa forma abrindo esses canais. Isso promove um influxo de cálcio. 4 íons cálcio se ligam à proteína ligante de cálcio do músculo liso, que é a calmodulina, e formam o complexo 4-cálcio-calmodulina. Esse complexo ativa a sinase da cadeia leve da miosina, que por ser uma sinase vai fosforilar aqui a cadeia leve da miosina, facilitando a interação entre os filamentos de actina e miosina, esse deslizamento, que leva à contração muscular. E é por isso que a acetilcolina aumenta a motilidade gastrointestinal.
Além disso, a gente pode olhar o papel da acetilcolina na indução da ereção peniana. A acetilcolina se liga em receptores M3, nesse caso aqui, na célula endotelial, que reveste aqueles espaços sinusoides cavernosos, aquelas lacunas, e ativa essa via da fosfolipase C, chegando até aquele momento onde aumenta os níveis de cálcio, e o cálcio ele vai se ligar à calmodulina, formando esse complexo 4-cálcio-calmodulina. Nesse caso, pessoal, o complexo 4-cálcio-calmodulina é responsável por ativar a enzima sintase do óxido nítrico endotelial, que converte a L-arginina e o oxigênio molecular em L-citrulina e óxido nítrico. O óxido nítrico, por ser um gás lipossolúvel, ele se difunde dessa célula endotelial e chega na célula muscular lisa cavernosa. Ele se liga ao seu receptor, que é a ciclase de guanilil solúvel, que converte o GTP em GMP cíclico, e esse GMP cíclico ativa a proteína sinase G, proteína sinase dependente de GMP cíclico. E a PKG ela faz diversas coisas para causar o relaxamento na célula muscular lisa cavernosa. Por exemplo, ela fosforila os receptores de P3, fechando eles. Logo, a gente não consegue tirar o cálcio desse retículo sarcoplasmático. Ela pode fosforilar as bombas de cálcio presentes aqui no retículo sarcoendoplasmático, que é a cerca, e presentes na membrana plasmática, que seriam aqui a PNCA, e dessa forma ele aumenta as cinéticas de bombeamento dessas bombas, aumentando o reestoque de cálcio e aumentando a extrusão de cálcio também. Ele pode fosforilar e fechar diretamente os canais de cálcio dependentes de voltagem, ou ele pode fosforilar os canais de potássio, levar ao processo de efluxo de potássio com consequente hiperpolarização de membrana, que fecha de forma indireta os canais de cálcio dependentes de voltagem. Ou a PKG pode fosforilar e ativar o trocador sódio-cálcio, que troca um cálcio, tira um cálcio em troca de 3 sódios. Todos esses mecanismos aqui que eu descrevi para vocês, eles levam a uma redução na concentração intracelular de cálcio. Além disso, a PKG ela pode fosforilar a sinase da cadeia leve da miosina e impedir a sua atividade. Dessa forma, a gente também não vai ter contração muscular lisa cavernosa. Todos esses efeitos favorecem um relaxamento da célula muscular lisa cavernosa, facilitando então a acomodação de mais sangue naquela região ali dos corpos cavernosos penianos, levando então manutenção desse processo de ereção peniana. Conhecendo então a fisiologia relacionada com o nosso sistema nervoso parasimpático, existem diferentes fármacos que atuam nesse sistema. Por exemplo, nós temos fármacos que são chamados de colinérgicos, como os agonistas muscarínicos e os anticolinesterásicos. Eles também podem ser encontrados nos livros como fármacos parasimpaticomiméticos, ou seja, fármacos que mimetizam a ação do sistema nervoso parasimpático. E aí eles são chamados de parasimpaticomiméticos diretos, no caso aqui, os agonistas muscarínicos, e parasimpaticomiméticos indiretos, no caso dos anticolinesteráticos. A gente também tem os fármacos anticolinérgicos, que são também chamados de fármacos parasimpaticolíticos, ou seja, que quebram essa ação colinérgica, que são os antagonistas muscarínicos. Além disso, nós temos os bloqueadores neuromusculares e os bloqueadores ganglionares. Nós vamos iniciar estudando os fármacos colinérgicos aí, que seriam os parasimpaticomiméticos de ação direta, que são os agonistas muscarínicos. Lembrando que um agonista é aquele fármaco que se liga a um determinado receptor e estimula o desenvolvimento de um efeito fisiológico ali, tá? Então, esse agonista muscarínico basicamente vai mimetizar a ação da acetilcolina em receptores muscarínicos. Nós temos os ésteres de colina e algumas substâncias alcaloides. Esses ésteres de colina, aqui, eles têm uma carga elétrica e eles também são muito hidrossolúveis, o que dificulta a sua absorção pela via gastrointestinal e dificulta também a sua penetração no sistema nervoso central. Nós temos metacolina, carbacol, betanecol. Já os alcaloides, a maioria deles, como aqui a areocolina, a pilocarpina, eles têm uma estrutura anfipática, o que melhora o seu padrão aí de absorção gastrointestinal e também de penetração em sistema nervoso central.
Nós podemos observar nesse quadro algumas propriedades farmacológicas dos ésteres de colina e desses alcaloides naturais. A hidrólise pelas colinesterases é algo muito relevante do ponto de vista terapêutico. Além disso, nós observamos a atividade muscarínica, cardiovascular, gastrointestinal, na bexiga, no olho, aqui a utilização tópica, e também se existe um antagonismo pela atropina, isso aqui a gente vai estudar melhor na nossa próxima aula. E também se essas substâncias possuem atividade nicotínica ou não. Nessa tabela, quanto mais a gente tiver o sinal de mais aqui, significa uma maior intensidade de efeito, tá? Então, menos não tem, só um mais, intensidade baixa, e assim a gente vai aumentando. É interessante observar que as colinesterases, elas quebram essa estrutura e, consequentemente, a gente teria um menor efeito dessa substância. Por exemplo, a acetilcolina, ela é fortemente hidrolisada pelas colinesterases. A gente tem algumas substâncias que são resistentes à colinesterases, como carbacol, betanecol, muscarina, pilocarpina. A metacolina, ela sofre ação aqui, mas em menor intensidade do que a acetilcolina. Observem que muitas dessas substâncias elas têm efeito cardiovascular, elas têm efeito gastrointestinal, aqui todas elas, ó, na bexiga também, em olho. E é interessante isso porque quando a gente utiliza uma dessas substâncias, a gente pode traçar um perfil de efeitos colaterais. Se a gente utiliza com determinada função, possivelmente a gente vai ter uma resposta gastrointestinal, uma resposta na bexiga, uma resposta no olho, uma resposta cardiovascular. Então, a gente teria mais ou menos esse tipo de análise. E também a gente precisa observar esses efeitos nicotínicos, que podem, por exemplo, modificar a atividade de músculo esquelético. Nós temos algumas substâncias, como metacolina e carbacol, que podem atuar em receptores nicotínicos também. Devido a essa grande hidrólise aqui, que a acetilcolina sofre pelas colinesterases, ela não é utilizada na terapêutica classicamente. Ela pode ser utilizada em algumas cirurgias oculares, algo muito pontual, de forma tópica, tá? Para indução de miose aí durante alguma cirurgia oftálmica, e aí nesse caso ela vai ser instilada num local aí topicamente em algumas soluções a 1%. Nós vamos observar algumas características que são empregadas na atualidade. Nós temos a metacolina. A metacolina ela é administrada por inalação, tá? Então o paciente faz um processo de nebulização. Ela é utilizada apenas, pessoal, para fazer um diagnóstico de uma hiperreatividade brônquica. Porque ela tem uma ação nicotínica, a gente tem alguns efeitos que são graves, então ela não é utilizada rotineiramente. Ela é utilizada para fazer esse diagnóstico de uma hiperreatividade brônquica quando a pessoa suspeita que esse paciente tem asma, mas não é uma asma aparente. Então, em um paciente que é asmático, o que a gente vai observar após a utilização da metacolina é uma resposta exacerbada dele, aí de broncoconstricção. É necessário, nesse teste, utilizar um equipamento de ressuscitação de emergência, caso o paciente ele passe mal. Então, o que é feito? É feito, literalmente, um teste de broncoprovocação. A gente vai provocar esse bronco. E, para isso, antes da aplicação da metacolina, é feita uma espirometria que vai servir de base, né, de referência, para você poder comparar aqueles volumes ali pulmonares. E aí, depois é feita a administração de metacolina em doses progressivas e vai se avaliando o que é que está acontecendo no processo de espirometria. A pessoa que apresenta um teste positivo, aí ela vai sentir muita falta de ar, ela vai tossir, vai sentir um aperto no peito, pode apresentar chiado, né? E aí esses sintomas eles vão ser revertidos naquela pessoa ao utilizar um broncodilatador. Nós temos como agonistas muscarínicos também o carbacol, que é administrado por via tópica, utilizado aí na oftalmologia. É utilizado para o tratamento do glaucoma e também para a indução de miose em cirurgias oftálmicas. É utilizado por instilação ocular, geralmente soluções que vão de 0,01 até 3%. Quando a gente tem um olho saudável, a gente tem um fluxo de humor aquoso e esse humor ele é escoado através do canal de Schlemm. No caso do glaucoma, existe uma certa obstrução nesse canal aqui. E aí a gente começa a acumular esse fluido aqui, esse humor aquoso. Isso vai aumentando a pressão nessa região, que pode aqui causar lesões no nervo óptico. E aí o glaucoma ele pode, inclusive, levar à cegueira.
No caso da utilização do carbacol, por que ele é indicado? Porque tem casos de glaucoma, pessoal, onde a drenagem desse humor aquoso vai ser obstruída quando o diâmetro dessa região pupilar ele vai aumentar. Porque uma parte do tecido da íris ele vai obstruir esse canal. Ele oclui o ângulo de drenagem e aí isso causa uma elevação da pressão intraocular. Então, a ativação desse músculo esfíncter aqui da pupila, que é o músculo constrictor da pupila, pelo carbacol, causa uma redução da pressão intraocular, embora isso não tenha muito efeito quando o indivíduo não tem o glaucoma, tá? Então, por isso que ele é utilizado. A gente tem a contração desse músculo da pupila, levando aí a miose, e dessa forma a gente tem uma melhora nos quadros de glaucoma. Ou isso pode ser necessário aí durante alguma cirurgia oftálmica. Nós temos como agonista muscarínico também o betanecol, que é utilizado para tratamento de retenção urinária pós-operatória, pós-parto, em casos de bexiga neurogênica hipotônica. Ele aumenta a motilidade dos tratos gastrointestinal e urinário, e o seu uso crônico é feito de 10 a 50 miligramas por via oral, 3 a 4 vezes ao dia. Geralmente é indicado a utilização sem ter a presença de alimentos, e feito aí a administração 1 hora antes das refeições, porque esse betanecol induz muito vômito, tá? Então, para diminuir aí os casos de êmese. A contraindicação dele é em paciente asmático, porque ele pode ter efeito de broncoconstricção e isso pode piorar os quadros asmáticos. E o efeito colateral, diarreia, hipotensão, uma vez que a gente tem efeitos cardiovasculares e também gastrointestinais. Outro agonista muscarínico é a pilocarpina, também é utilizada para o tratamento do glaucoma e como agente miótico aí na oftalmologia, de maneira semelhante ao carbacol. Também é utilizado em instilação ocular, em soluções aqui que vão de 0,5 a 6%. É utilizado também, pessoal, para o tratamento da xerostomia, que seria aquela redução de produção de saliva. Isso pode acontecer depois de radioterapia de cabeça e pescoço. Então, ele é utilizado para aumentar a produção de saliva. É utilizado por via oral, geralmente de 5 a 10 miligramas, 3 vezes ao dia. De acordo com aqueles dados que nós vimos naquela tabela, fica mais fácil entender quais seriam os efeitos colaterais associados com a utilização dos agonistas muscarínicos. Nós teríamos aí desenvolvimento de diarreia, diaforese, que é uma transpiração intensa, a miose, a náusea e as próprias emergências urinárias. Para a gente fazer um resumo aqui desses agonistas de receptores muscarínicos, a metacolina ela é muito utilizada para diagnóstico da hiperreatividade brônquica, o carbacol para o tratamento do glaucoma em administração tópica, o betanecol em ilho, né, quando a gente tem pós-cirurgia, em ilho neurogênico aqui, a gente tem dificuldade de trânsito intestinal, quando existe a retenção urinária, a pilocarpina para o glaucoma em administração tópica, na xerostomia, devido a essa síndrome, que é um problema autoimune que leva à diminuição da produção de suor e também de lágrimas, e também aqui em casos de irradiação de cabeça e pescoço. A cevimelina também é um agonista de receptores muscarínicos utilizado para o tratamento da xerostomia devido a essa síndrome autoimune. Ainda como fármacos colinérgicos, nós temos os anticolinesterásicos. Esses anticolinesterásicos são também chamados de parasimpático-miméticos de ação indireta. E a sua utilização ela tem uma base muito histórica. Alguns deles eram utilizados em julgamentos de bruxaria. A ezerina, que era também chamada de fisostigmina, é extraída da semente madura dessa espécie aqui, da Physostigmina venenosum. As pessoas que estavam sob julgamento de bruxaria, elas ingeriam aí um preparado com as sementes dessa espécie. E se após isso elas morressem, significava que aquilo ali era um bruxo ou uma bruxa. Se ela sobrevivesse, significava então que ela não era uma bruxa ou um bruxo. Mas na verdade, isso não tem nada a ver com a pessoa ser um bruxo ou um bruxo, porque a pessoa morria devido aos efeitos exacerbados da acetilcolina no corpo. Uma das principais coisas é que a acetilcolina aumenta os processos de secreção. Inclusive, a pessoa secretava tanta saliva que ela morria afogada nessa própria saliva.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve também o desenvolvimento de alguns organofosforados, que nós vamos conhecer, que são substâncias extremamente tóxicas e que também levaram aí à morte de muitas pessoas. Além disso, os próprios gases, chamados de gases do nervo, gás sarin, gás romã, também aí são alguns anticolinesterásicos. Do ponto de vista da fisiologia colinérgica, esses fármacos, eles são colinérgicos por quê? Porque eles inibem a acetilcolinesterase e dessa forma eles impedem a degradação da acetilcolina. Então, o que eles fazem, pessoal, é aumentar os níveis de acetilcolina na fenda sináptica, para que a acetilcolina ela possa atuar em seus receptores. E é por isso que eles são chamados de parasimpáticos miméticos de ação indireta. A enzima acetilcolinesterase, ela possui dois sítios, um sítio aniônico e um sítio esterásico. Esse sítio aniônico aqui, ele tem vários resíduos aqui de cargas negativas, e é por isso que é chamado de aniônico. E aí ele interage com aquela porção da acetilcolina que tem o nitrogênio quaternário, porque tem essa carga positiva, e ele faz muito mais um processo de acoplamento. Enquanto que o sítio esterásico é o local que vai interagir principalmente com aquela parte éster da acetilcolina e é o local onde a gente vai ter realmente a atividade catalítica. E nessa porção aqui a gente tem resíduos de histidina e de serina que interagem com essa porção éster aí da acetilcolina. Existem três classes químicas aí de anticolinesterásicos. A gente tem os álcools simples, como o hidrofônio. A gente tem os ésteres de ácido carbâmico, como a neostigmina, fisostigmina, que a gente vai chamar de carbamatos. E nós temos os organofosforados, como isofluorofato. Os anticolinesterásicos, eles podem ser divididos também de acordo com o seu efeito, se vai ser um efeito reversível ou não reversível. Então, alguns deles têm uma ação curta, como o hidrofônio, que tem uma ação que dura aí de 5 a 15 minutos. Outros têm ações médias, como a neostigmina, também chamada de prostigmina, a fisostigmina, também chamada de azerina, e a piridostigmina, que tem ações que podem durar poucas horas até algumas horas. Existem alguns anticolinesterásicos chamados de irreversíveis. Nesse caso, seriam os organofosforados, como parationa, diflus, ecotiopato e o diisopropilfluorofosfato, abreviado como DFP. Aqui, a ação deles pode durar centenas de horas. A parationa e a metilparationa, elas são organofosforados que eram muito utilizados como inseticidas. Entretanto, causaram a morte de pessoas que trabalhavam manipulando ou se intoxicaram com eles, e devido a isso, eles têm um uso muito limitado e já foram aí substituídos por substâncias menos tóxicas e menos perigosas. Nessa imagem, nós podemos observar a enzima ativa interagindo com anticolinesterásicos reversíveis e anticolinesterásicos irreversíveis. Aqui nós temos o ponto aniônico da enzima e também o ponto catalítico, né? O esterásico. E aqui a gente tem a neostigmina. Nesse caso, a gente encaixa a neostigmina nessa enzima e a gente vai ter um grupo carbamil transferido aqui para a serina. E aí a gente mantém essa inibição enzimática, só que a gente consegue depois hidrolisar essa ligação do carbamil-serina aqui. Só que esse processo ele acontece lentamente, pessoal. Mas assim ainda a gente consegue hidrolisar e por isso que o efeito dele é um efeito reversível. Quando a gente vem para esse outro lado, onde a gente tem aqui o diflus, ele faz uma ligação covalente. E essa ligação covalente é muito difícil de ser quebrada. E aqui entra um processo muito interessante, que é o que a gente chama de envelhecimento da enzima. Se essa ligação covalente ela for feita e demorar um determinado tempo, isso leva ao processo de envelhecimento dessa ligação. Ou seja, a ligação ela se torna tão forte que fica praticamente impossível da gente conseguir reverter isso. E como é que a gente vai ter a ação da acetilcolinesterase voltando? O nosso corpo vai precisar sintetizar novas acetilcolinesterases. E esse processo de síntese não é algo tão rápido assim. E aí a gente teria, nesse caso do envelhecimento da enzima, um efeito irreversível. Existe uma forma de reverter isso, é utilizando algumas substâncias como a pralidoxima, que são aí nucleófilos potentes, que poderiam reverter essa ligação
se ainda não houver um envelhecimento da enzima. A partir do momento que houve um envelhecimento dessa ligação e essa ligação se torna tão forte, não tem mais como ser desfeita. Tá? E aí, então, utilizando a prolidoxima, a gente consegue fazer uma reativação enzimática. Só que essa enzima não vai ser reativada para a forma, né, como ela era antes, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente na nossa aula. Aqui nós temos o hidrofônio, que é utilizado para diagnóstico de miastenia graves, duração de ação de 2 a 15 minutos, neostigmina, utilizada para miastenia graves e ilho paralítico, de 0,5 a 2 horas, piridostigmina para miastenia graves também, ambemônio também, a gente tem fisostigmina, demecário, utilizados para tratamento do glaucoma. Aqui a gente teve um organofosforado, o ecotiolfato, que pode ser empregado aí ainda para o tratamento do glaucoma. Observem que a duração da ação dele é bem longa. Vamos entender qual é a utilização dos anticolinesteráticos, já que muitos deles são muito perigosos. Existe aí a utilização deles nos quadros de miastenia graves. A gente pode utilizar o hidrofônio, mas o hidrofônio, que tem uma ação curta, ele é utilizado no diagnóstico diferencial aí dessa fraqueza muscular da pessoa, né? Se ela provém de um excesso de acetilcolina naquele local, o que levaria a um processo de dessensibilização de receptor, ou se essa fraqueza está associada com a falta de acetilcolina. Então, o que acontece? Nesse teste, é injetado intravenosamente e rapidamente 2 miligramas desse hidrofônio, espera 45 segundos e coloca mais 8 miligramas se a primeira dose não surtiu efeito. E aí é avaliado justamente a força muscular daquela pessoa. Se a fraqueza ela resulta da falta de acetilcolina, assim que você utilizar o hidrofônio, ele vai inibir a acetilcolinesterase, vai aumentar os níveis de acetilcolina e vai melhorar a resposta da força muscular. Agora, se essa fraqueza muscular ela resulta de um excesso de acetilcolina, quando a gente administrar o hidrofônio, ele vai inibir a enzima acetilcolinesterase, vai aumentar os níveis de acetilcolina e vai ainda piorar essa fraqueza muscular. Então, o hidrofônio ele é utilizado apenas nesse teste, uma vez que ele tem uma ação muito curta. Já os carbamatos, como a piridostigmina, neostigmina e o ambemônio, eles são utilizados para um tratamento crônico de miastenias graves. E aqui as doses e o intervalo da administração precisam ser determinados individualmente. Como efeitos colaterais muscarínicos, aqui a gente tem alterações cardiovasculares e gastrointestinais, que podem ser controladas administrando aí medicamentos anticolinérgicos, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Também podem ser utilizados para tratamento de ilho paralítico e de atonia de bexiga. A neostigmina, aqui em dose subcutânea de 0,5 mg pós-cirurgicamente ou 15 a 30 mg por via oral. Para o tratamento da demência na doença de Alzheimer, a tacrina, a donepezina, a rivastigmina e a galantamina já foram indicadas para esse tratamento. A tacrina não é muito utilizada, tá, pessoal, hoje em dia, porque ela tem muito efeito tóxico na região de fígado, aí ela não é muito utilizada. E a utilização desses anticolinesteráticos na doença de Alzheimer vai ser melhor abordada dentro da farmacoterapia do Alzheimer. E os organofosforados, né, paration, clortion, fenirotion, malation, aqui os gases soman, sarin, aqueles gases do nervo, tabum também é um gás do nervo. Eles são empregados com que finalidade, né? Quais seriam as características iniciais deles? Eles são líquidos lipossolúveis, muitos são constituintes de inseticidas. Os gases do nervo, como sarin, tabum, são utilizados com finalidades mais terroristas. Eles passam por processo de absorção rápida e eficaz. Geralmente, seus efeitos são irreversíveis, né? Eles são utilizados aí como armas químicas e também como pesticidas. São compostos de fósforo pentavalente, o que faz aí ligações covalentes muito fortes naquela enzima acetilcolinesterase. A reativação ela pode acontecer com a pralidoxima, com outras oximas que a gente vai ver, mas só se não tiver acontecido aquele processo de envelhecimento. O que é que eles vão causar? Uma miose acentuada, broncoconstricção, hipotensão, uma visão borrada, depressão respiratória, confusão,
aciculações, convulsões, paralisia, cólicas e vômitos, um aumento de secreções em muitas quantidades, salivação intensa, que pode levar a coma e à morte. Então, era isso que passavam aquelas pessoas que estavam em julgamento por bruxaria. Não por ela ser uma bruxa ou não e aquilo ser um castigo, simplesmente por causa da ação dos organofosforados. Nesse gráfico é interessante a gente observar a tentativa de reversão aí do efeito de um organofosforado. Nós podemos visualizar a atividade da acetilcolinesterase aqui no plasma, né, um controle em 100%, em função do tempo em minuto. Então, a atividade da acetilcolinesterase estava 100%. Aí aqui foi aplicado o organofosforado, né, o dífilo. Observem a queda brusca da atividade dessa enzima rapidamente, e nesse ponto foi aplicada a pralidoxima para fazer a reativação enzimática. E essa reativação ela foi acontecendo gradativamente. Agora observe que não chega aos 100%. Então, essa reativação enzimática ela não vai chegar ao que era antes. Mas aí a gente tem tempo, né, de começar a sintetizar novas enzimas acetilcolinesterase. Quando a gente tem um caso de intoxicação por organofosforados, existem algumas sequências de coisas que podem ser feitas para tentar salvar aquele paciente. Primeira coisa é entrar com a pralidoxima rapidamente, com algum auxima, para tentar fazer essa reativação enzimática. Geralmente são feitos 400 mg em 20 ml e aí 1 ml por minuto. Segunda coisa é entrar com um anticolinérgico. Porque se a gente vai ter acetilcolina em grande quantidade no corpo, a gente pode tentar bloquear os receptores colinérgicos e tentar melhorar a situação daquele paciente. Então, adiciona a atropina, que é um antagonista colinérgico, a gente vai conhecer os seus efeitos na nossa próxima aula. 2 a 4 miligramas por via intravenosa, geralmente 5 a 10 minutos, até chegar numa quantidade máxima de 200 miligramas por dia. Diazepam pode ser utilizado se o paciente convulsionar, e o diazepam não é para resolver o problema do organofosforado, para resolver o processo da convulsão. E o paciente pode entrar em assistência ventilatória se necessário. E a gravidade dessa intoxicação pelo organofosforado vai depender de muitas coisas. Qual foi a dose que foi adicionada, qual foi o tempo de exposição. Então, várias coisas podem facilitar ou dificultar aí os processos de reversão dessa intoxicação. Para a gente fechar a nossa aula, vamos observar um resumo desses anticolinesteráticos. Inibidores aqui reversíveis não covalentes, hidrofônio, a gente tem tacrina, donepezina, propídio, fasciculina, galantamina. O hidrofônio ele geralmente é utilizado para diagnóstico da miastenia graves. Tacrina, donezepina e galantamina estão sendo utilizados contra o Alzheimer, tacrina pouco, tá? Nós temos aqui os carbamatos, como fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, ambemônio, rivastigmina. A gente tem piridostigmina, neostigmina e ambemônio utilizados para tratamento crônico de miastenia graves. Neostigmina usada contra ilho paralítico, atonia de bexiga. Rivastigmina utilizada aí para doença de Alzheimer. Piridostigmina utilizada profilaticamente contra ataque de gases do nervo para tentar fazer uma competição enzimática para, por exemplo, ocupar aquela acetilcolinesterase antes dos gases dos nervos. Existem alguns inseticidas carbamatos que são utilizados com a finalidade realmente de inseticida. E os organofosforados, o ecotiofato, é utilizado para tratamento de glaucoma em casos especiais. Nós temos alguns agentes dos nervos, tabum, sarin, somans, gases, né? Que são tóxicos, aí são sintéticos, muito potentes, reagem covalentemente com o sítio ativo ali da serina, são inativadores potentes e irreversíveis da acetilcolinesterase, têm uso recente documentado principalmente em atos de terrorismo. E alguns pesticidas, parationa, metilparationa, malationa, são aí utilizados como agrotóxicos. A malationa já foi utilizada aí topicamente para tratamento de pediculose, quando a pessoa não responde à permetrina. Dose letal aqui da malationa em mamíferos é de 1 grama por quilograma, e outros são utilizados basicamente na agricultura. E em casos de exposição ao organofosforado, o que, é que a gente pode fazer? Entrar com reativadores de colinesterases, né? A pralidoxima, a obidoxima, entre outros, para tentar reativar essa enzima.
Entrar com antagonistas colinérgicos, né, os anticolinérgicos, como a atropina, para bloquear os sintomas mediados pelos receptores muscarínicos, e entrar com benzodiazepínicos, como diazepam e dazolam, para minimizar convulsões e toxicidades neuronais. Além, obviamente, do suporte aí da assistência ventilatória, caso necessário. Bom, turma, nós chegamos ao final dessa nossa aula de farmacologia colinérgica, onde relembramos os aspectos relacionados com a fisiologia colinérgica e também conhecemos os fármacos colinérgicos.